Lucas capítulo 18, a parábola da viúva persistente. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Nota de rodapé 1. Assim como a parábola do administrador infiel, em Lucas 16, versículo 1 ao 8. Esta também é uma história enigmática de contraste. Revela que, se o magistrado que não teme ao Senhor, nem respeita ou teme a homem algum, pode ser levado a atender à petição de uma pobre viúva por causa de sua insistência, quanto mais o fará o juiz do universo. Tiago capítulo 4, versículo 12. Os cristãos são encorajados a permanecer fiéis e confiantes em suas orações a Deus, que no momento oportuno responde a todos como um pai amoroso. E lhes contou: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, tampouco era insensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: faz-me justiça na causa de pleito contra meu adversário. Nota de rodapé 2. O juiz insensível da parábola não temia a Deus, e muito menos aos homens. Não se preocupava com o bem-estar da sua comunidade, nem com as pessoas, nem com o que as pessoas pensavam sobre ele. A viúva, especialmente no Antigo Testamento, representava, assim como os órgãos, todo tipo de pessoa desamparada e carente de recursos. Salmo 68, versículo 5. Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo 1. Ele, por algum tempo, não a quis atender, todavia, mais tarde considerou consigo mesmo: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que, por fim, venha a me aborrecer ainda mais. Nota de rodapé 3. A palavra grega original aqui traduzida por aborrecer é a mesma que Paulo usou para se referir à disciplina que aplicava ao próprio corpo por causa de Cristo. Esmurro o meu corpo. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. E seu sentido mais literal é esbofetear. As súplicas da pobre viúva eram como bofetadas no rosto daquele juiz insensível. O coração que sempre alcança a resposta do Senhor é isento de pecados não confessados. Tiago capítulo 5, versículo 16. Incessante, insistente. 1 Tessalonicenses 5, 17. E cheio de fé. 1 João, a oração que Deus responde é aquela isenta de pecados não confessados, incessante, constante e cheia de fé. 1 João capítulo 5, versículo 17. Então concluiu o Senhor: atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, ele vos fará a sua justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Nota de rodapé 4. A justiça de Deus sempre é feita e será vista com clareza por toda a terra no glorioso retorno de Jesus. A expressão escolhidos tem sua origem num termo hebraico particularmente usado no Antigo Testamento para se referir a Israel, o povo eleito de Deus. Entretanto, seu paralelismo com outra palavra hebraica muito significativa, servo. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 13, Salmo 105, versículo 6, Isaías, capítulo 65, versículo 9, une as ideias de responsabilidade e privilégio. No Novo Testamento, a expressão tem seu conceito estendido à igreja como o novo Israel de Deus,
1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Entretanto, Jesus prediz que a sua volta se dará em momento de grande esfriamento espiritual sobre a terra, afastamento da teologia bíblica e perseguição aos crentes sinceros. Nesta época será ainda mais necessário perseverar na oração e não esmorecer na fé leal a Cristo, assim como no exemplo da viúva. Parábola do fariseu e do publicano. Para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou ainda esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Nota de rodapé 5. O jejum não era uma prática ordenada na Torá, a lei, a não ser o jejum do dia da expiação. Os fariseus, entretanto, haviam instituído jejuns às segundas e quintas-feiras. Deuteronômio capítulo 14, versículo 22, Lucas capítulo 5, versículo 33, Mateus capítulo 6, versículo 16, Mateus capítulo 9, versículo 14, Marcos capítulo 2, versículo 18, Atos capítulo 27, versículo 9. Da mesma forma, em relação ao dízimo, os fariseus ofereciam a 10ª parte de tudo quanto possuíam, recebiam ou ganhavam, e não apenas do salário e de algumas rendas, conforme prescrevia a lei mosaica. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito confessava: ó Deus, ser benevolente, ser bondoso para comigo. Ser benevolente para comigo, pois sou pecador. Nota de rodapé 6. A palavra benevolente vem do grego original transliterado e quer dizer ser conciliado. Hilastete, e quer dizer ser conciliado, espiado, ser propício, ser indulgente. No Novo Testamento e na Septuaginta, essa expressão está relacionada com os atos do propiciatório, no Santo dos Santos do Templo. Romanos capítulo 3, versículo 25. Hebreus capítulo 9, versículo 5. Êxodo capítulo 25, versículo 17. O verbo aqui usado significa ser propiciado. 1 João capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 2. O publicano não evoca seu bom coração ou boas obras, mas suplica a misericórdia do Senhor para lhe perdoar os pecados e receber suas orações e ações de graças. Ó Deus, ser propício a mim, ser bondoso, ser benevolente, ser conciliador. Expia o meu pecado, perdoe o meu pecado, pois eu sou pecador. Eu vos asseguro que este homem, e não o outro, foi para sua casa justificado diante de Deus. Porquanto todo aquele que se exaltar, se vangloriar, será humilhado, desprezado. Mas o que se humilhar, será exaltado. Nota de rodapé 7. Jesus enfatiza um dos pilares doutrinais da fé cristã, a justificação. O fariseu tenta justificar-se a si mesmo, ao apresentar suas qualificações morais e espirituais. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Algumas inclusive acima do que a lei de Moisés ordenava. Entretanto, somente Deus pode justificar o ser humano culpado e já condenado. Romanos 1, 17, Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Ao tentar justificar-nos a nós mesmos, estamos sendo falsos, mentirosos
e desprezando a justiça da graça de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 20. Jesus abençoa os pequeninos. Também encontrar essa passagem em Mateus capítulo 19, do versículo 13 ao 15, Marcos capítulo 10, do versículo 13 ao 16. O povo trazia-lhe também as crianças, para que as abençoasse. Mas ainda que os discípulos notaram isso, repreenderam aqueles que as havia trazido. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, ordenou: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a eles. Eu vos asseguro com toda certeza, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma, entrará nele. Nota de rodapé 8. Jesus usa uma outra ilustração para explicar particularmente aos discípulos que tipo de pessoa herdará o reino de Deus. A recepção calorosa e protetora do Senhor às crianças, no original grego transliterado, Bep, ou infantes, Bep-ri, infantes, denota que as principais virtudes desejadas por Deus no ser humano não são a instrução, compreensão e obediência refletida às leis, mas sim a relação de amor puro, confiante e sincero para com o Senhor. Mateus capítulo 18, versículo 3. Mateus capítulo 19, versículo 4. Marcos capítulo 10, versículo 15, de acordo com 1 Pedro 2:2. Qualquer tentativa de obstruir ou impedir que crianças e pessoas simples do povo tenham essa relação verdadeira com Deus será duramente castigada. Lucas capítulo 17, versículo 1 e versículo 2. Mateus capítulo 18, versículo 1. Eu vos asseguro com toda certeza, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Jesus e o rico que amava seus bens. Também encontra essa passagem em Mateus capítulo 19, do versículo 16 ao 30, em Marcos capítulo 10, do versículo 17 ao 31. Certo líder judeu indagou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Questionou-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Nota de rodapé 9. A expressão usada por Jesus tem o seguinte sentido: Tu sabes o que dizes? Ou seja, somente alguém que reconhece em Cristo a pessoa de Deus, eu sou, pode dirigir-se a Ele por suas qualidades de lealdade, misericórdia e benevolência, sem cair no pecado da hipocrisia. Romanos capítulo 7, versículo 18. Afinal, somente Deus é bom, todos os homens são pecadores, inclinados ao mal. O jovem rico e religioso não percebeu que estava falando com o próprio Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, replicou-lhe o jovem. A tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Ao ouvir isso, exortou-lhe Jesus: Contudo, algo ainda te falta. Vende tudo o que tens. Reparte o dinheiro entre os pobres e ganharás um tesouro nos céus. Depois vem e me segue. Depois vem e segue-me. Nota de rodapé 10. Jesus procura ser mais claro e, considerando o apego extremo daquele líder judeu ao cumprimento da lei, o encoraja a cumprir o 10º mandamento, pois sua avareza era maior do que seu amor a Deus. A renúncia a tudo e a qualquer coisa que possa ocupar o lugar de primazia, o primeiro lugar de Deus em nossa alma, é condição sine qua non, latim, sem a qual não, para o discipulado. Lucas 12, 34.
Ao ouvir essas orientações, o jovem entristeceu-se muito, pois era riquíssimo. Jesus, observando o semblante abatido daquele homem, exclamou: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que possuem muitas riquezas. Nota de rodapé 11. Causas da tristeza e depressão de muitas pessoas. Negam-se a confiar plenamente em Deus e a corresponder às expectativas do Senhor. João capítulo 3, versículo 3 e versículo 5. Rejeitam o único mestre que verdadeiramente pode guiá-las pelos árduos caminhos desta vida. João capítulo 8, versículo 12. Afastam-se do único caminho que pode conduzi-las à felicidade e vida eternas. João capítulo 14, versículo 6. Certamente é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram estas palavras questionaram: se é dessa maneira, quem poderá se salvar? Nota de rodapé 12. A ninguém foi dado o dom de salvar-se a si mesmo ou qualquer outra pessoa. Essa é uma dádiva de Deus, outorgada através do sacrifício vicário de Jesus Cristo em benefício exclusivo daqueles que sinceramente nele creem. João 6,37. Poucos são os ricos, mas todos amam o mundo e as coisas que o mundo oferece. 1 João capítulo 2, versículo 15. A renúncia de tudo por amor a Cristo é igualmente impossível, tanto para os pobres quanto para os ricos, pois por isso dependemos da graça do Senhor e do seu toque milagroso em nossos corações, para abraçarmos com fé a salvação e nos convertemos, para abraçarmos com fé a salvação e nos convertermos nos nossos caminhos naturais de egoísmo e pecado. Certamente é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram essas palavras questionaram: se é dessa maneira, quem poderá se salvar? Jesus lhes asseverou: tudo que é impossível aos seres humanos é possível para Deus. Ao que Pedro se manifestou: eis que nós deixamos nossas famílias, nossa família e bens para te seguirmos. Então Jesus lhes afirmou: com toda certeza, eu vos asseguro, ninguém há que tenha deixado casa, esposa, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no tempo presente muitas vezes mais e, na era futura, a vida eterna. Jesus prediz outra vez seu holocausto. Também encontrar essa passagem em Mateus capítulo 20, do versículo 17 ao 19. Marcos capítulo 10, do versículo 32 ao 34. E Jesus, chamando à parte os 12, lhes revelou: eis que estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas sobre o Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão e cuspirão nele, e depois de muito açoitá-lo, o matarão. Nota de rodapé 13. Lucas destaca pela primeira vez a participação efetiva dos gentios, no caso os romanos, em relação às perseguições e ao martírio de Jesus Cristo. Contudo, no terceiro dia, ele ressuscitará. Os discípulos não compreenderam nada do que fora dito. O significado dessas palavras ainda lhes era oculto, ainda lhes estava oculto, e, portanto, não podiam entender do que ele estava falando. Nota de rodapé 14. Apesar de ser a 7ª predição feita por Jesus sobre seu holocausto, Lucas 5:35, Lucas 9, 22, versículo 44, Lucas 12:50, Lucas 13:32, Lucas 17:25. Os discípulos, como todos os judeus da época, esperavam há séculos a chegada de um Messias que venceria todos os inimigos de Israel
e se tornaria rei dos judeus como Davi. E também compartilharia seu reino de glória com seus seguidores leais. Honras e autoridades seriam distribuídas entre os cooperadores mais próximos. Somente o Espírito Santo poderia lhes esclarecer quanto ao novo e definitivo procedimento de Deus em relação a Israel e ao mundo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3, versículo 4, de acordo com Lucas capítulo 24, versículo 26. Contudo, no terceiro dia, ele ressuscitará. Os discípulos não compreenderam nada do que fora dito. O significado dessas palavras ainda lhes estava oculto e, portanto, não podiam entender do que ele estava falando. O homem cego ganha visão. Também encontrar essa passagem em Mateus capítulo 20, versículo 17 ao 19. Marcos capítulo 10, do versículo 32 ao 34. Aconteceu o quê? Ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um homem cego sentado à beira do caminho, suplicando por esmolas. Nota de rodapé 15. É possível que Bartimeu, Marcos capítulo 10, versículo 42, tenha sido curado entre a velha Jericó, uma cidade de cananeus, e a nova Jericó, construção que Herodes havia recentemente terminado. Mateus relata que 2 cegos foram curados. Mateus capítulo 20, versículo 30. É provável que um deles tenha falado de forma mais incisiva e destacada, suplicando em favor de ambos, e, por isso, Marcos e Lucas não mencionam o outro. Assim que ouviu a multidão passando, ele perguntou do que se tratava aquilo. Informaram-lhe: é Jesus de Nazaré que vem passando. Então o cego se pôs a exclamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nota de rodapé 16. O homem cego já tinha ouvido acerca dos rumores sobre o título messiânico que as multidões haviam consagrado a Jesus, filho de Davi, e que culminariam na sua entrada triunfal como Messias que seria proclamado rei pela vontade popular em Jerusalém. Lucas 19, 28. Esse agitar das massas judaicas começava a perturbar seriamente os governantes romanos, que permitiam a livre manifestação religiosa dos povos por eles dominados, mas jamais qualquer tipo de insubordinação política ou econômica. Os que caminhavam à frente o repreenderam para que se calasse. Entretanto, o homem gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi então que Jesus parou e ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença. E, tendo ele chegado bem próximo, Jesus perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Ao que lhe respondeu o homem: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Então Jesus lhe determinou: recupere a visão. A tua fé te curou. Naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir a Jesus, glorificando a Deus. Quando toda a multidão observou o que aconteceu, da mesma forma rendia louvores ao Senhor. Nota de rodapé 17. Jesus parou em sinal de reprovação aos que, desprezando os apelos do mendigo cego, o repreendiam. Por outro lado, Bartimeu demonstrou de forma prática a parábola da viúva persistente. Ao homem que pedia misericórdia, o Senhor pergunta em que sentido prático a misericórdia do filho de Davi poderia ajudá-lo. Mateus acrescenta que Jesus tocou os olhos do homem, mas ambos mencionam que Jesus abençoou aquele homem com a palavra da cura completa, que pode ser traduzida como salvação, o que significa uma cura do corpo e da alma. A fé daquele homem não produziu a cura, mas foi o meio pelo qual ele a recebeu. Daí em diante o homem pôde ver, ele podia ver, e vendo, já não clamava a Jesus, filho de Davi, líder político e rei dos judeus, mas glorificava a Deus, pois havia visto
seu Filho Jesus.